Uma vida cristã exemplar. Será que é fácil viver uma vida cristã exemplar? Vou apresentar a mensagem do pastor Hélio Inácio, da Igreja Batista Esperança de Manaus, que fala sobre como ter uma vida cristã exemplar. Ele dá dicas maravilhosas à luz da palavra de Deus. Preste atenção, não perca não. Se você gostar da mensagem, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisa, comente aqui embaixo e deixe seu like, beleza? Um abraço. A vida cristã exemplar. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 11 a 17. Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Até agora, nós temos falado nessa epístola, através dos escritos de Pedro, e Pedro fala dos privilégios e bênçãos recebidas pelo povo de Deus. A partir de agora, Pedro fala dos deveres do povo de Deus, desse relacionamento de santidade do povo para com um Deus santo. Como crentes, somos estrangeiros e forasteiros também neste mundo. O nosso verdadeiro lar está em Deus. Portanto, nós não podemos nos esquecer que, embora vivamos aqui, nós não somos daqui. Embora temos a nossa morada temporal e constituímos famílias aqui, nossa morada permanente e eterna, ela está no céu. Pedro escreveu essa carta para os irmãos da diáspora, né? Como a gente já tinha até falado antes desse termo, inclusive algumas Bíblias trazem esse termo. Diáspora é exatamente isso, forasteiros, aqueles que viviam em outras nações, mas os olhos estavam sempre voltados à sua pátria natalícia. É exatamente isso o que ocorre conosco. Estamos aqui, vivemos aqui, mas os nossos olhos estão postos no lar celeste, estão fixos em Deus, porque é para lá que vamos. O céu não é a crença popular de harpas e nuvens rosadas, né? Como a gente vê nas caricaturas, mas o céu é o lar em que Deus habita. A vida no céu funciona de acordo com os princípios e valores de Deus, e é eterna e imperturbável. Você já imaginou viver num lugar aonde não haverá nenhum tipo de perturbação, aonde não haverá nenhum tipo de incômodo, de desconforto? Assim é o céu. Portanto, nós vivemos aqui, mas a nossa morada permanente ou eterna não será aqui. E eu sei que se você fizer uma entrevista no centro da cidade, liga uma câmera, coloca o microfone à disposição e pergunta para as pessoas lá no centro da cidade. A pergunta é: você quer ir para o céu? Certamente todos querem. O céu é a morada de Deus, e como Deus é santo, absolutamente santo, e não tem nenhum pacto, nenhuma aliança com o pecado, para que entremos no céu, você precisa passar por critérios. Esses critérios, todos eles resumidos, a santificação, a glorificação, tudo isso resumido é a vontade de Deus de moldar você
para uma nova vida, porque lá no céu nós não teremos nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de sentimento que seja desconectado com a vontade santa e preciosa do nosso Deus. Deus veio habitar conosco através do seu Filho. O céu se fez presente, porque na verdade o céu, as bênçãos celestiais, o crente já começa a desfrutar daqui. Viver na presença de Deus, desfrutar dessa presença é incomparável, não tem explicação. Nós choramos, nós gritamos, nós nos despojamos, nós adoramos, nós cantamos, nós rimos na presença desse Deus, porque a presença dele é algo inexplicável, e no céu viveremos com ele assim. O céu também se abriu para o homem, quando este homem recebeu o Espírito Santo para habitar permanentemente no seu coração. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, podemos afirmar que o céu está presente em nosso coração na pessoa de Jesus Cristo. Mas assim como os leitores dessa carta de Pedro eram os forasteiros no mundo, nós também somos. Algum dia depois que Deus julgue a terra e todo o pecado, o reino do céu governará a terra para todo sempre. Por isso Pedro faz uma exortação ao povo, para quem ele escrevia, aos irmãos, que eles deveriam se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Pedro, no capítulo 1 até no meio do capítulo 2, ele fala das bênçãos, da esperança em Cristo. Mas a partir de agora ele fala da perseverança em manter uma vida santa, correta, se afastando das paixões da carne. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, olha aí as obras da carne, contenda, invejas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Exatamente isso, obras da carne, meninos, ainda na vida espiritual, que não amadureceram, que cotidianamente podem cair no pecado por causa da imaturidade. Deus aborrece todo pecado, porque Deus é um Deus santo. Deus não faz vistas grossas, Deus não coloca peneira para tentar cobrir o pecado de ninguém. Por isso a Bíblia expressa claramente, desde a época dos nossos patriarcas, lá no início da história, Deus pune o pecado. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Deus disse, você será vingado, a justiça estará sobre você, a espada não se apartará da tua casa, você será perseguido. E realmente Caim foi assassinado por um homem chamado Lameque. Ele matou seu irmão e foi assassinado mais tarde. Irmãos, faço uma pausa aqui para dizer que é impossível alguém ter relacionamento com esse Deus santo, se não for através de uma vida de santidade e piedade. A piedade é a prática da santidade. É impossível. Mas às vezes as pessoas não fazem uma autoavaliação. Como está a minha vida? Por que não tenho sentido a presença de Deus? O camarada vem para a escola bíblica dominical e volta para casa, almoça, passa a tarde todinha na televisão, assistindo um monte de porcaria na televisão, se enchendo de todo lixo que está na sociedade, de tudo aquilo que está na mídia. Aí vem à noite para a igreja, vai sentir o quê? Se encheu de tanta porcaria, de tanto lixo, de tanto conteúdo ruim. Aí chega na igreja, canta por cantar, a música não passa de música. Fica difícil expressar um amor, uma devoção sincera, correta diante de Deus, quando nós estamos vazios de Deus. Ser cheio de Deus nos conduz a uma vida de santidade. Ter uma vida de santidade nos conduz a uma vida de relacionamento íntimo com Deus, e sentiremos a presença dEle constantemente em nossa vida. Muitas pessoas pensam que tem que vir para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Pensam que tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça, da virtude, do poder de Deus, da alegria do Senhor aqui no domingo. É o contrário, irmão.
Você se enche em casa e vem aqui celebrar junto com o povo o culto de adoração verdadeiro. É em casa que eu vivo uma vida correta com minha esposa. É em casa que eu vivo uma vida correta com os meus filhos. É em casa que eu me abstenho das paixões da carne. É em casa que eu não vejo as porcarias da internet. É em casa que eu dou um bom testemunho. E no culto de domingo eu celebro o nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É em nome dele que nós estamos aqui. Portanto, quando nos ajuntamos aqui, é para adorar o nome do Senhor. Não é correto quando pensamos que temos que vir ao culto para pedir uma bênção. Não é correto. Embora você receba essa bênção. Mas não é correto. O culto é a celebração. O culto é o momento público onde os crentes, o povo de Deus se reúne para se prostrar, para venerar um ser superior. Aquele que nos sustentou nas agruras da vida. Aquele que nos fez passar pelos percalços da semana. Viemos aqui trazer a nossa oferta a Ele. A oferta é esse coração cheio de gratidão, de alegria. É aqui que eu choro na presença dele por ter recebido tantas bênçãos com minha família, com os meus irmãos, durante toda a semana. 1 de Pedro 2,12, ele diz: tendo o mesmo viver honesto. Olha, ele falando de honestidade entre os gentios. Porque essa carta foi escrita tanto para judeus como para gentios, que viviam dispersos. Ele continua: para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Mateus Henry, um teólogo, explicando esse texto, ele diz: até o melhor dos homens, a linhagem escolhida, o povo de Deus deve ser exortado a guardar-se dos piores pecados. Ele continua: as concupiscências carnais são as mais destruidoras para a alma do homem. É um juízo doloroso se entregar a elas. Os piores pecados, ou melhor, os piores danos, são os pecados cometidos na área moral. Pedro chama a igreja, Pedro chama os irmãos, exortando-os a ser honestos, a ser santos, a ser puro. É uma exigência do apóstolo para a sua igreja, para o seu povo. E nós não podemos abrir mão, nos dias de hoje, sobre isso também. Honestidade. Existe um dia de uma visitação que vem, no qual Deus pode chamar ao arrependimento a sua palavra e a sua graça. Então muitos glorificarão a Deus e as santas vidas do seu povo. Esse povo será revelado como um povo santo, e é esse povo que Deus vai levar para morar nas suas mansões celestiais. Por isso o escritor aos Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque a santidade é requisito básico, fundamental para a vida do crente. Mas essa santidade nós não podemos pensar que seja algo que a gente comece a desenvolver no final da vida. A gente comece agora, porque o amanhã não existe, é agora. É agora que a gente começa a consagrar nossas vidas para melhor servir a Jesus. Uma das primeiras armas que Satanás usava contra os cristãos era quando numa família judia, uma pessoa se convertia, apenas uma. Essa pessoa que se convertia ao cristianismo, ela mesma sofria retaliações dentro da sua própria família. As narrativas traziam mentiras contra os cristãos. A exemplo de Jesus, levantaram falsos testemunhos contra Jesus, trouxeram falsas testemunhas de acusação contra Jesus, mas ninguém pôde acusar Jesus, porque ele não cometeu pecado, ele jamais cometeu pecado. Os cristãos são amados por Deus. Não importa o que você faça. Não pense que quando pecamos, o amor de Deus diminui por nós. Não pense que quando você tem um ato de rebeldia, desobediência, Deus passa a odiá-lo. Deus não sente ódio por ninguém. Deus odeia o pecado, as ações que agridem a sua santidade. Mas Deus ama o pecador. Deus não esqueceu do seu povo, que vivia sob perseguição.
Os cristãos são o alvo do amor incondicional de Deus. E a causa desse amor está nele mesmo. Deus não nos ama porque somos bonzinhos, somos melhores um que o outro, não. A causa do amor de Deus está nele mesmo. A causa do amor de Deus está na aliança que ele tem com ele mesmo, não conosco. Deus tem uma aliança consigo mesmo. Por isso ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E quando ele manda Jesus, ele faz uma aliança, dando a sua palavra como um voto que nos amaria, independente do que somos. A causa do amor de Deus para com o seu povo tem uma explicação. Essa explicação é no sacrifício da sua oferta, entregando o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. A causa desse amor está no próprio Deus, porque o apóstolo João diz que Deus é amor. Em segundo lugar, os cristãos são peregrinos e forasteiros no mundo. A palavra peregrino, no grego, que já falamos, que é paróico, que nos dá o sentido de estrangeiro residente. Portanto, não devemos buscar a glória desse mundo, pois aqui tudo é passageiro. Pedro nos ensina aqui que precisamos ter consciência da nossa interinidade na terra. Você já pensou nisso? Você já pensou que você está aqui de forma interina, passageira, temporal? Parou para pensar nisso? Onde estão, por exemplo, os seus bisavós? Onde estão os seus avós? O Jaumi, por exemplo, sei que a mãe dele é bem idosa, né? Onde estão os pais da sua avó? Já foram. Então ninguém tente se agarrar naquilo que você tem, naquilo que você faz aqui, porque nada aqui é para sempre. Os ensinos do apóstolo Paulo aos Colossenses corroboram imperiosamente para esse propósito, quando ele diz assim, em Colossenses 3, verso 1 e 2: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, e como nós nos preocupamos com as coisas da terra? Como nós nos apegamos com as coisas aqui do mundo? Eu quero que você reflita nisso, nesse dia. Será que você não se apega demais às coisas aqui? Será que você não dá ênfase demais a uma coisa que não tem tanto valor? Nós precisamos valorizar as pessoas, valorizar a nossa vida, aquilo que fazemos, a nossa profissão, o trabalho do dia a dia, que é o ganha-pão que a gente tem. Tudo bem, mas com certa medida, porque tudo que temos, por mais importante que seja, ficará aqui. Pedro vai até citar isso lá para frente, a gente vai ver essa passagem, quando ele diz que no final, no dia de Cristo, tudo vai se acabar. E ele diz assim: os elementos da terra se desfarão em fogo. O mundo vai acabar. Todos os elementos que você vê, tudo que você vê, árvores, prédios lindos, maravilhosos, ruas, mansões, casas, ouro, dinheiro, tudo vai arder em fogo, tudo vai se acabar. Porque o que ele tem reservado não é aqui nessa vida para nós. O que ele tem reservado para nós vai muito além daquilo que os nossos olhos hoje veem. E o terceiro ponto é: os cristãos são guerreiros espirituais. Observe que Pedro diz que as nossas paixões carnais guerreiam, fazem guerras contra a nossa alma. Nós estamos em constante luta, estamos em constante batalha espiritual, entre as obras da carne e a obra do Espírito, entre a inclinação da carne e do Espírito. Nós estamos em constante luta dentro do nosso interior. Travamos diariamente uma batalha espiritual, contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Contra o diabo porque ele é o nosso principal adversário, contra o mundo porque é um sistema que se levanta contra Deus e as verdades de Deus, contra a carne porque é os desejos que me levam a se afastar de Deus. Então a nossa luta espiritual é contra esses três elementos: o diabo, o mundo e a carne. E contra esses três eu devo me opor, devo fugir das paixões, me firmar com o Senhor, consagrar minha vida em oração,
conhecer Jesus melhor através das Escrituras, para fortalecer a minha fé contra os ataques do inimigo. As estratégias do nosso inimigo são covardes, traiçoeiras e cheias de ardis. O inimigo não tem dó. Não tem dó de homem, não tem dó de mulher, de criança, de jovem, de adolescente. Ele quer nos matar, ele quer nos ferir, ele quer nos condenar, ele quer arruinar nossas vidas, ele quer amaldiçoar cada um de nós. Aonde o diabo põe a mão, ele enferma. Aonde o diabo põe a mão, ele mata. Aonde o diabo põe a mão, ele destrói. Aonde o diabo põe a mão, ele causa divisão, contenda, morte, destruição, inimizade. Mas aonde Jesus põe a mão, a vida eterna, a paz, a gozo, a alegria. Aonde Jesus põe a mão, a bênção floresce. Aonde Jesus põe a mão, a família tem união, a família tem paz. Os enfermos são curados, os demônios são expulsos, porque há poder no nome de Jesus. Aonde Jesus põe a mão, a bênção dele se estabelece. Aonde Jesus põe a mão, não há enfermo encurvado que se não endireite. Aonde Jesus põe a mão, não há menino endemoniado que cai na água ou cai no fogo que não seja liberto. Aonde Jesus põe a mão, os mortos ressuscitam. Aonde Jesus põe a mão, uma nação conhece Jesus. Aonde Jesus põe a mão, há perdão e vida eterna no Brasil. Aonde Jesus põe a mão, os feiticeiros correm. Aonde Jesus põe a mão, a salvação, mesmo que o homem esteja na sarjeta, embriagado. Aonde Jesus põe a mão, ele dá gozo da vida eterna. Esse é o Jesus que nós servimos. Para terminar, as estratégias do inimigo vêm para nos destruir, mas a palavra do Senhor, a voz do Senhor é doce. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Quando Ele põe em sua mão, Ele traz o bálsamo do Deus Todo-Poderoso. Para vencer as estratégias, os ardis do inimigo, devemos ter uma vida de obediência, muita vigilância e santificação. Que Deus nos abençoe, que fortaleça a nossa vida e fortaleça os nossos passos para essa caminhada.